Amém? Eu queria que você abrisse a sua Bíblia comigo, por favor, lá no livro de Eclesiastes. Livro de Eclesiastes. Salmos, Provérbios, Eclesiastes. Bem, um dos livros do grande sábio Salomão. Abre lá sua Bíblia, Eclesiastes capítulo 1. Quem achou, diz amém? Glória a Deus, queridos. Queria pedir a você que estivesse voltando seu coração agora para a palavra, que nós vamos estar compartilhando nesse tempo muito precioso do Espírito de Deus. Então, por favor, vamos nos conectar agora, tá bom? Você que está em casa, muito obrigado pela tua presença aqui com a gente, e o Senhor te abençoe grandemente. Diz assim a palavra de Deus, queridos, Eclesiastes 1, nós vamos ler 1 e o 2 apenas. E diz assim: as palavras do mestre, filho de Davi, rei em Jerusalém. Que grande inutilidade, diz o mestre. Que grande inutilidade. Nada faz sentido. Esse é o texto. Vamos ler junto? Lê isso comigo. O versículo 2. Que grande, diz o mestre, que grande, nada faz sentido. Mas eu creio que para você vai fazer sentido hoje à noite, em nome de Jesus. Vamos orar? Senhor, que esta palavra faça sentido ao nosso coração. Que a instrução que o Senhor tem para nós seja do alto, Senhor, que eu apenas fale, mas que o Teu Espírito ensine, que o Teu Espírito ministre, revele, abençoe, fortaleça cada coração. Que o Senhor possa fazer uma obra linda nos corações de todos nós hoje à noite. É a minha oração, em nome de Cristo Jesus. Amém, queridos? Amém. Queridos, semana passada nós concluímos aqui, a gente falou um pouquinho que nós precisamos ser pessoas de fé. Você concorda comigo? Precisamos ser pessoas de fé, homens e mulheres de fé. Sermos pessoas que aplicam a fé, porque para aqueles que têm Cristo Jesus em sua vida, né, nós dissemos isso semana passada, fazer declarações proféticas é algo natural. Para quem tem Cristo, declarações proféticas saírem dos seus lábios, abençoando quem está à sua volta, abençoando os seus próximos dias, abençoando o seu futuro, enfim, é algo muito natural. Então, por isso, né, a gente falou semana passada muito sobre a importância de nós eliminarmos a incredulidade da nossa vida, e nós vimos que a incredulidade é ter consciência da fé, mas não agir na direção dela. Então, esta palavra está lá no canal da igreja no YouTube, tá bom? Se você não tem oportunidade de assistir, de estar aqui, entra lá, entra no canal, já se inscreve também, em nome de Jesus. E com certeza você vai ser edificado com esta palavra, ok? E nessa semana eu me deparei com esta frase aqui, que você leu no texto comigo. E eu fiquei olhando para isso e eu confesso que me chamou muita atenção estas palavras. As palavras do mestre, do sábio Salomão, o rei de Jerusalém. E se pelo menos você já leu um dos livros que Salomão escreveu, pelo menos um deles, ou um dos seus provérbios, ou uma das suas afirmações, esta frase que ele disse aqui, que ele fala de que nada faz sentido, de que tudo é uma grande inutilidade. Quando você conhece a história desse homem e conhece quem ele foi, quando você tem um mínimo de conhecimento a respeito dele, é muito esquisito acreditar que esse homem falou um negócio desse. É muito estranho, né? Porque Salomão, gente, ele foi o homem mais bem sucedido da história de Israel. Salomão não foi qualquer pessoa. Salomão, ele é um filhinho de papai. Salomão é aquele que já nasceu em berço esplêndido, ele já nasceu rico, já nasceu filho do rei Davi, ele não precisou passar por nenhuma guerra, porque o seu pai deixou um tempo de paz para ele, ele não precisou sujar as mãos de sangue no campo de batalha. Salomão, ele foi o cara, gente, que recebeu um trono de mão beijada. Foi uma pessoa, né, que nem existia guerra quando ele começou a reinar, e Salomão recebeu um trono extraordinário de um pai extraordinário. Ele era nada mais, nada menos que filho do rei Davi, o homem segundo o coração de Deus. Então,
O seu próprio nome, o nome Salomão, significa pacificador. E ele fez jus a esse nome porque ele reinou como um rei, ainda promoveu, né, e propagou a paz no tempo onde ele estava reinando. Salomão começou a reinar bem cedo. Salomão começa a reinar aos 16 anos de idade. Ele começa muito jovem no seu reinado. E ele também morre muito jovem, né? Ele morre aos 58 anos de idade. Foi a idade que Salomão morre. Salomão escreveu 3 livros muito importantes, e de tão importantes que são, que fazem parte do cânon sagrado, que está aí nas Sagradas Escrituras, aí na sua Bíblia, né? E o primeiro livro que ele escreve foi Cântico dos Cânticos, ou Cantares de Salomão. E é um livro romântico. Quando você lê esse livro, se você já teve a oportunidade de ler Cantares, você se deparou com um autor apaixonado. Se deparou com um homem apaixonado pela vida, apaixonado pelas coisas à sua volta, um homem apaixonado pelo mundo, um homem que cedo sobe ao trono e se encanta com muita coisa. Inclusive se encantou com muitas mulheres da sua época, né? Muito jovem. E então, em Cântico dos Cânticos, a gente vê Salomão apaixonado. Mas se passa um tempo, e passado esse tempo, Salomão, agora a gente vê Salomão um pouco mais maduro, um homem mais experiente, um homem mais equilibrado, mais experimentado na vida em vários aspectos. E aí, Salomão escreve o livro de Provérbios. E é interessante porque quando nós lemos Provérbios, nós nos deparamos com um homem extremamente sábio. Quando você lê Provérbios, né, você se depara com um autor diferenciado, um cara diferenciado. Alguém que entende de empreendedorismo, alguém que é criativo, alguém que entende do futuro, alguém que entende do presente, alguém que entende de filosofia, alguém que entende de ciência, enfim, um homem centrado. E aquele homem é muito interessante, porque é aquele homem que era apaixonado demais pelas mulheres, né, em Cantares, agora, quando ele escreve Cantares, agora em Provérbios ele escreve, toma cuidado com as mulheres. Mudou o discurso dele, né? Quando elas fizerem isso, toma cuidado, quando disserem aquilo, toma cuidado. É bem interessante. E agora, Salomão então vai amadurecendo, vai mudando algumas coisas, e agora ele está aqui no final da vida, no final da sua jornada. E esse homem sábio que escreve Provérbios está ainda mais maduro, ainda mais experimentado, ainda mais calejado da vida. E vemos esse homem no final da sua jornada escrevendo então o livro de Eclesiastes que a gente leu, o início do livro. Esse foi o início. E ele já começou com tudo, né, irmãos? Ele escrevendo que a vida dele não teve sentido. Salomão escrevendo isso, que ele fala que os dias foram cheios de inutilidade, foram vãos. E eu fiquei olhando para essas palavras aqui do rei Salomão, e não faz sentido Salomão escrever o que ele escreveu, a gente levando em conta a vida que ele teve. Se você olhar a biografia dele, não faz sentido ele escrever isso sobre ele mesmo. Com as conquistas que ele alcançou, com as riquezas que ele possuía, Salomão não podia falar um negócio desse de jeito nenhum. E me chama a atenção, eu creio que chama a sua também, porque se fosse Jó que tivesse falado estas palavras, tudo é inútil, não vale a pena, se fosse Jó, eu até concordaria, porque Jó passou um estreito lascado na vida dele. É verdade ou não é, gente? Jó sofreu pra caramba. Eu quero até abrir um parênteses aqui para falar sobre Jó, porque tudo faz parte de um raciocínio que eu quero que você compreenda comigo. Porque Jó era um homem que temia Deus, um homem especial, um homem que era íntegro, diz a Bíblia, era justo, se desviava do mal, era um homem de Deus exemplar e um pai exemplar também. O cara era tão bom que Deus apresentou o currículo de Jó para o diabo. Já pensou? Você já pensou você ser um crente tão bom que Deus falou assim, você viu meu servo, a minha serva lá? E falar assim, não tem ninguém como ele? Já pensou Deus falar o seu nome para o próprio diabo? E é interessante, foi isso que Deus fez. Então, Deus chega para o diabo, né, na verdade, e fala assim, ei, Satanás, você viu meu servo Jó? Jó, meu servo, é top mesmo. Pensa num homem íntegro, justo e tudo mais. E aí o diabo fala, mas também, ele é um homem rico, Senhor. Você conhece a história? É um cara saudável, cheio de filhos, patrimônio sobrando, influência, fama. O Senhor abençoa o cara com o melhor. Tira isso dele para o Senhor ver. Foi isso que o diabo então propôs. E a Bíblia diz que Deus permite que o inimigo toque em tudo aquilo que Jó tinha, gente. A menos na vida dele.
E depois disso a vida do Jó foi ladeira abaixo, você sabe. Mas olha bem aqui, Salomão foi o homem mais rico que já existiu. Mas Jó era o homem mais rico dos seus dias no Oriente Médio. E é interessante porque ele tinha, na sua época, gente, 7.000 ovelhas. Jó possuía 3.000 camelos, 500 juntas de boi, ou seja, cada junta são 2 bois para fazer o trabalho do campo, 500 juntas de boi e 500 juntas de jumento. Era um homem riquíssimo, de um patrimônio gigante. Ele tinha amigos, Jó era conselheiro de negócio das pessoas, ele era estimado por todos. A maior riqueza do homem na antiguidade era ter uma família grande. Jó tinha 10 filhos, era um homem abençoado. E um dia, por causa desse decreto do céu, esse homem começa a ficar doente. E a Bíblia diz que a doença que veio sobre ele era tão terrível que a sua carne estava apodrecendo. E Jó, ele, segundo os historiadores, ele fazia um buraco no chão, enchia esse buraco de cinza e ele se banhava dentro desse buraco com as cinzas, cobriu o seu corpo completamente com as cinzas para tentar aplacar o mau cheiro que emanava do corpo das feridas apodrecidas dele. E a Bíblia diz que Jó coçava as suas feridas com cacos de telha. E ao mesmo cenário desse aqui, aí aparecem 3 amigos de Jó. Preste atenção, Eliabe, Elifaz, Bildade e Zofar. E quando eles viram o estado de Jó, a Bíblia diz que eles ficaram calados por 7 dias, porque não tinham o que falar para o Jó. Eles ficaram sem palavras. Até que por fim, Jó abre a sua boca e dá uma liberação para que eles falem também. Então o primeiro amigo já descarregou no Jó, falou: Jó, sabe por que você está assim? Foi porque você quebrou princípio. Gente, Jó não quebrou princípio nenhum. Mas o amigo já falou: você quebrou. Aí vem o outro amigo e fala: sabe por que você está vivendo isso? Porque você não é obediente a Deus. Gente, se Jó não fosse obediente a Deus, não tinha mais ninguém. E veio o último e detonou também, enfim. Mas eu quero que, por que eu estou citando? Jó foi o primeiro livro da Bíblia a ser escrito, para que você saiba. A sua Bíblia e a minha, elas não estão numa ordem cronológica dos livros. Então o primeiro livro não vai ser escrito, não foi o livro do Gênesis, apesar de ser o primeiro que está na sua Bíblia. Mas o livro de Jó foi o primeiro a ser escrito. E ele também não está em ordem cronológica, nem de fatos e nem de capítulos dentro do próprio livro. É muito interessante isso. No capítulo, em meio a tudo aquilo que já tinha passado, eu vou encurtar a história aqui. No capítulo 32, Deus aparece a Jó e fala: ei Jó, até quando você vai ficar escutando as vozes dos seus amigos? Até quando você vai ficar escutando essas vozes de quem não pode fazer nada por você? E Deus fala para ele: Jó, fui eu que criei todas as coisas, o céu e a terra e tudo que você cheira, tudo que você toca, tudo que você vê, Jó, fui eu que fiz, então eu tenho poder para fazer todas as coisas. E é interessante, e então Jó se levanta, e como eu disse que os capítulos não estão em ordem também, Jó no capítulo 19, verso 25, Jó então ele se levanta no meio de toda aquela situação terrível que ele estava, Jó 19, 35, e ele fala: porque eu sei que o meu Redentor vive, e por fim se levantará sobre a terra. Esse era o Jó. E aí lá no capítulo 42, no versículo 5, Jó disse assim: Senhor, eu te conhecia só de ouvir, mas agora os meus olhos te veem. Aleluia por isso. Jó passando o pior, até nisso Jó reconhece o Senhor. Pastor, o que você está querendo dizer? Mas só que isso aí não foi o pior para Jó ainda. Eu creio que não tem coisa pior para um pai do que enterrar um filho, sim ou não? Não tem, gente. A Bíblia fala, nenhum pai está pronto na face da terra para enterrar um filho. Mas a Bíblia diz que Jó enterrou 10. Jó enterrou os seus 10 filhos. Os seus 10 filhos morreram num só dia. Você já imaginou o que é isso, um pai enterrar 10 filhos? E por que eu fiz esse passeio pela vida, pela história do Jó rapidinho? Porque se Jó falasse isso em qualquer estágio da sua vida, e falasse assim: ó, a minha vida não faz sentido. Eu e você, a gente entenderia sim ou não? Faria sentido entender Jó? Por tudo que ele passou, faria muito sentido. Mas para Salomão dizer isso, gente, realmente não faz sentido. Porque o cara, em tudo que se propôs a fazer, ele deu certo. Eu não vou ler com você, mas Eclesiastes capítulo 2, versos de 1 a 11, mostra todas as coisas que Salomão alcançou. Gente, Salomão foi líder em comércio exterior. Salomão, ele empreendeu, ele plantou, enfim, o cara é riquíssimo. Salomão, um cara que construiu o tão famoso templo de Salomão, que levou 7 anos para terminar.
E Salomão, gente, era um cara tão abastado e tão especial que no primeiro culto do templo, da inauguração, o Salomão ofertou 1000 bois de uma vez. Deu uma oferta de 1000 bois. Imagina o tamanho do rebanho que ele tinha. Então, eu fiquei imaginando assim rapidinho, eu fiquei tentado, né? Um boi aí de corte aí, 20 arrobas, mais ou menos, é isso aí mesmo? 20 arrobas aí para bater um boi? Tá, talvez um pouquinho mais, mas R$200 em média aí o arroba, o valor da arroba, né, hoje, eu creio. Então, o Salomão ofertou no mínimo 4 milhões de reais na inauguração do templo, só de oferta. Era qualquer um, gente? Era um cara, não era qualquer um, foi uma pessoa. Preste atenção, Salomão que no governo dele, na política, durante o seu reinado, ele ficou eternizado. Uma vez por ano, Salomão saía nas ruas e ele era aplaudido. Ele parava Jerusalém inteira quando ele andava nas ruas. Era um cara aplaudido. Ele era aplaudido não só porque ele era o rei, mas Salomão era aplaudido pela qualidade de vida que ele promovia para as pessoas. Ele era um homem bom, era um homem abençoado. E na época Salomão não tinha, gente, na época dele não tinha fome em Israel. Tinha muita abundância em Israel. Na época do reinado de Salomão, não existia gente na rua. Não tinha mendigo, não tinha. E a fama de Salomão correu por vários lugares. Eu quero que você olhe para isso. O cara era uma inspiração para todos os outros reis da terra. Salomão, o palácio dele era impecável. As mulheres que gostam da mesa aí, os talheres, estuda Salomão, os talheres da mesa de Salomão, a mesa de Salomão, a taça que Salomão bebia. Gente, o negócio era... O contexto histórico fala que tinha uma escadaria para chegar no trono de Salomão, que era toda de ouro, e numa ponta e na outra tinham cabeças de leão, de ouro maciço. Imagina o trono. Era um negócio avassalador, gente, os pratos, a taça, etc. Todo o melhor que se podia pensar ele tinha. Ele tinha. Um rei admirado por toda a excelência que havia na sua pessoa, e em tudo que ele fazia. E além disso, um homem, além de tudo que tinha, fora de si, o que ele tinha em si era maior ainda. Era um homem extremamente inteligente, incrível no discernimento. Você conhece o caso das duas mães, que Salomão ficou famoso por isso? Eu não vou nem contar. Mas como é que esse homem diz que a sua vida não teve sentido? Dá para entender? Redobra a sua atenção aqui, por favor. Salomão um dia recebeu uma oportunidade que se fosse qualquer um de nós aqui, a nossa vida mudaria absurdamente. Se nós tivéssemos a oportunidade que ele teve, nenhum de nós seria a mesma pessoa depois disso. Deus, o próprio Deus, chega para o Salomão e fala para ele assim: me pede o que você quiser que eu te dou. Irmão, se Deus hoje chegasse para você e falar, pode pedir o que você quiser, o que você ia pedir? Eu já sei que você pensou aí, tem uns que já, quando levanta o olho assim, irmão, que já está imaginando, entendeu? Então, já sei que você está imaginando. Mas foi o que Deus falou, e Salomão não precisou nem levantar o olho, já, eu quero sabedoria. Você sabe a história. E esse jovem, então, a Bíblia diz que Deus deu sabedoria, deu inteligência, e deu discernimento, e deu, enfim. Esse jovem cheio de sabedoria constrói um templo magnífico. E no dia da inauguração que eu disse que ele deu aquela oferta, Salomão, gente, estava cheio de Deus, e ele fez uma oração poderosa. Preste atenção. Salomão ora assim: ó Deus Todo-Poderoso, manifesta a sua glória nesse lugar. E ele fez uma oração lindíssima. E a Bíblia diz que depois Salomão ora, que a Shekinah de Deus entra naquele templo, gente, uma fumaça da presença de Deus entrou naquele lugar e varreu com a presença de Deus todo aquele ambiente. Ninguém conseguiu ficar em pé diante da glória de Deus que estava ali. E por que eu estou te falando isso? Porque Salomão era um homem de Deus também, mas ele fala que a vida dele foi inútil. Tinha muita grandeza, tinha muita experiência, tinha muita sabedoria, muita intimidade com Deus, para dizer que a vida não teve sentido. Minha vida foi inútil, foi correr atrás do vento, tudo é vaidade. Por que as coisas perdem o sentido para um homem assim? Por quê? Eu já vou chamar os músicos mais cedo, que eles vão ficando ali e nós vamos pregando. Por que um homem fala isso? Eu perdi o sentido das coisas. Eu perdi o sentido da vida. Olha bem para cá.
Porque o que levou ele a ser quem foi, não foi ele mesmo, foram os valores de Deus que estavam nele. Preste atenção. Quem deu para Salomão a excelência que todos viam, foram os valores de Deus dentro dele. O que levou Salomão a ter aquela admiração das pessoas? Foi ele se comportar de uma maneira que agradava a Deus, pelos princípios de Deus. Então, queridos, Salomão era cheio de amor, cheio de compaixão, cheio de justiça. Mas olha para cá, esse homem desviou seu coração de Deus aos poucos. E como? Salomão não era um adorador do Deus vivo, como Davi, seu pai, foi um adorador do Deus vivo. Eu queria que você redobrasse sua atenção, porque Davi, o pai de Salomão, adorou a Deus por toda a sua vida e não por uma temporada, como Salomão fez. Mas Salomão adorou, não a Deus por toda a vida, mas por toda a vida ele adorou aquilo que lhe fazia mais sentido. Salomão deu mais atenção para aquilo que era importante para ele, que fazia mais sentido para ele. Ora, a riqueza era mais importante. Ora, as mulheres eram mais importantes. Ora, a influência que ele tinha diante dos outros povos e reinos era mais importante. Ora, a visibilidade dele como político era mais importante. Mas tudo isso, depois que você conquista, quem já conquistou diz sempre o mesmo discurso, perde o sentido. Quando eu pesquisei essa frase, nada faz sentido, eu fui olhar para algumas coisas da vida. Porque quando você já conquista algo e depois você tem mais daquilo que você já conquistou, perde o sentido, porque é só a mesma coisa. E eu ouvi isso de um bilionário, quando ele disse assim, que depois que eu ganhei todo o dinheiro que eu precisava, que eu ganhei todo o dinheiro que eu podia sonhar um dia, depois que eu ganhar mais dinheiro, simplesmente é algo sem prazer. Porque é apenas ter mais do mesmo que você já tem. Ganhar mais dinheiro para um bilionário é só ter mais daquilo que ele já tem. E eu fiquei pensando, e o bilionário disse que o dinheiro não faz mais sentido para ele. É por isso que ele se levanta todos os dias e vai trabalhar, porque o que faz sentido é o trabalho, é o que ele consegue produzir, e não aquilo que ele ganha mais, não mais o dinheiro que ele ganha, porque ele só ganha mais daquilo que ele já tem muito. Então não tem mais sentido. É interessante que o mesmo ocorre com a fama, porque quem busca a fama até conquistá-la, e depois ele só continua mantendo aquilo que já tem. Sabe? Agora com Deus não é assim, queridos. Com a vida é assim, com o dinheiro é assim, com a fama é assim, com o status é assim, mas com Deus não é assim, por quê? Porque só nele se tem novidade de vida todos os dias. É só em Deus que a vida faz sentido todos os dias, por quê? Porque é só a misericórdia do Senhor que se renova a cada manhã. Grande é a sua fidelidade sobre a minha vida e sobre a sua. A minha Bíblia diz que as misericórdias do Senhor não têm fim. Ai, meu Deus. Ele é cada vez mais real. O teu Deus é cada vez mais real. Se hoje ele já foi real, amanhã ele será mais real ainda. Daqui um mês ele será mais real ainda. Ele é cada vez mais fiel. Deus já foi fiel com a sua vida alguma vez? Deus já foi fiel com a sua vida várias vezes. E a Bíblia diz que ele continuará sendo fiel, porque ele não pode negar a si mesmo. Deus vai continuar cada vez mais fiel. Deus vai continuar sendo cada vez mais amor. Deus será cada vez mais graça. Por quê? Porque Deus é uma fonte. Deus é uma fonte, irmãos. Quem recebe de Deus, de Cristo, nunca mais vai ter fome. Quem bebe dele, nunca mais terá sede. Uma vida que é entregue nas mãos de Cristo é uma vida que nunca deixa de ter sentido. Nunca. A vida para Salomão perdeu o sentido, por quê? Porque ele perdeu a presença. Ei, a vida de Salomão perde o sentido porque ele perdeu a presença de Deus na vida dele. A vida que prospera sem Deus, preste atenção, uma vida que prospera sem Deus é aquela vida que só consegue te dar bons momentos.
Mas a vida que prospera com Deus é aquela vida que te dá real existência. Ah, meu irmão, preste atenção, o dinheiro compra momentos, mas não compra existência. Os teus recursos compram momentos, mas eles não podem comprar a tua existência. Dinheiro, ele compra carro, mas dinheiro não compra abraço. Dinheiro, ele compra mansão, mas dinheiro não compra gratidão. É assim. A vida para Salomão perdeu o sentido, por quê? Porque a ausência pelo que viver existia dentro dele agora. Não tinha mais um porquê viver. E quem não tem Cristo, não tem porquê viver. Porque quem tem Cristo sabe que ele vai viver eternamente para experimentar uma glória que foi prometida antes da fundação do mundo. E a Bíblia diz, que as aflições do tempo presente não vão nunca se comparar com a glória que em nós um dia será revelada. Irmãos, a vida pode não te revelar muitas coisas, mas a vida em Cristo tem tudo para te revelar. E quem não tem Cristo não tem um porquê viver. Por quê? Porque Cristo é um porquê que não se acaba. Cristo é um porquê que nunca perde o sentido. Olha para 2 Coríntios capítulo 4 comigo. 2 Coríntios capítulo 4, versos 16 a 18. Olha só, se todos aqui têm Cristo, você pode ler comigo? Por isso, não... Quem tem Cristo aí? Quem tem Cristo fala o quê? Por isso, não desanimamos. Pelo contrário, mesmo que o nosso ser exterior se desgaste, o nosso ser interior se renova dia a dia. Verso 17: porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós um eterno peso de glória, acima de toda comparação. Verso 18: na medida em que não olhamos para as coisas que se veem, mas para as que não se veem. Porque as coisas que se veem são temporais, mas as que não se veem são eternas. A vida com Cristo tem um significado, igreja. Por quê? Porque com Cristo, até as provações que acontecem na nossa vida, elas me levam para algo maior. As provações que vêm ao meu encontro, elas me fazem crescer. Até as tribulações me fazem me tornar uma pessoa melhor. Louvado seja Deus, porque até aquilo que o diabo acha que está usando contra nós nos faz ser melhores. Tiago 1, verso 2 e 4, olha o que a palavra de Deus diz. Tiago 1, 2 e 4, meus irmãos, tenham por motivo de grande alegria o fato de passarem por várias provações. Quem já passou provação aí? Quem já passou? Sabendo, a gente sabe que a provação da fé que vocês têm produz. Você está ganhando ou perdendo, irmão? Você está ganhando. E olha o versículo 4, ora, a perseverança deve ter ação completa, para que vocês sejam perfeitos e íntegros, sem que lhes falte nada. Abre o seu coração, querido. Romanos capítulo 5, versos 3 e 4, olha o que Romanos diz. Mas também nos gloriamos no quê? Quem já ficou feliz aí por as coisas estarem ruins? Quem já passou perrengue na vida, irmão? Cadê? E quem já venceu o perrengue que passou na vida? Faz aí, dá um alô. Olha o que a Bíblia está dizendo. Mas também nos gloriamos nas tribulações, sabendo que a tribulação produz, a perseverança produz, e a experiência produz esperança. Ei, acho que não sei se você entendeu, mas amar a Deus tem um significado, irmãos. E amar a Deus tem um significado. Romanos 8, 28 diz: porque todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus. Aleluia. Todas as coisas contribuem para o teu bem. Amar a Deus contribui para o teu bem. Viver com Deus contribui para o teu bem. Ai, Jesus. A vida de Salomão perdeu o sentido, porque Salomão perdeu a presença.
ele perdeu a presença de Deus, ele perdeu a presença desse Cristo dentro dele. Davi não teve sabedoria como a de Salomão, mas o que ele teve? A presença. Ei, olha para cá, Davi não teve a inteligência como a de Salomão, mas Davi teve a presença. Davi não começou a sua vida com a riqueza que Salomão começou, mas Davi começou com a presença. Para Davi o hoje tinha um porquê, o amanhã tinha um sentido e o futuro tinha um anseio. E Davi deixou muito claro o que é que dava sentido à sua vida em Salmo 27, 4. Leia comigo, onde Davi escreve: uma coisa peço ao Senhor e a buscarei, que eu possa morar na casa do Senhor todos os dias da minha vida, para contemplar a beleza do Senhor e meditar no seu templo. Tem alguém que está feliz por estar na casa de Deus hoje à noite? Tem alguém que está feliz porque Jesus entrou na sua vida? Tem alguém que pode dizer glória a Deus porque eu estou aqui, porque Cristo entrou no meu coração, porque a minha vida era perdida, era nas trevas, hoje é na luz. Cristo entrou, Cristo mudou, Jesus Cristo mudou o meu viver. Glorifique o Senhor mais um pouco, adore a Ele mais um pouco, se manifeste mais um pouco, porque Ele é tudo para nós, é o porquê vivemos, é o porquê existimos. Ele é o alfa, Ele é o ômega, Ele é o início, Ele é o fim, Ele é tudo para nós, aleluia. Davi estava dizendo uma coisa, preste muita atenção no que Davi estava ensinando em meio ao dinheiro, em meio às coisas que a vida está oferecendo para nós no século 21, em meio ao teu projeto de vida que você fez, em meio às metas que você quer alcançar, em meio à profissão que você quer ter, em meio aos alcances na carreira que você quer chegar, em meio à estabilidade que você quer conseguir. Davi está dizendo, em meio ao dinheiro, em meio à fama, em meio às conquistas, em meio à admiração que eu tenho das pessoas, porque ele tinha tudo isso, ele tinha riqueza, ele tinha fama, ele tinha admiração, ele só fala, ele diz assim: só uma coisa realmente tem sentido, que eu possa estar na casa do Senhor todos os dias da minha vida. Sabe o que ele está dizendo? Que eu posso, porque Senhor, se eu estiver em tua presença, nada fica sem sentido na minha vida. Meu querido, o que Davi está dizendo é: eu trabalho, eu luto, eu estudo, eu tenho mal conquisto, eu cresço, eu me torno influente, mas eu faço tudo isso cheio da presença. Eu trabalho cheio da presença, eu estudo cheio da presença, eu ganho cheio da presença, eu me desenvolvo cheio da presença, eu vou ficando mais próspero cheio da presença. Eu não posso ficar sem a presença. Enquanto eu ando, a presença está comigo. Enquanto eu caminho, a presença do Senhor está comigo. E Salomão se perdeu porque ele não fez de Deus a sua prioridade. Salomão chega no fim da vida, com certeza arrependido, dizendo: nada faz sentido, é tudo inútil. Por quê? Porque Deus não foi a sua prioridade. Preste atenção. Você quer dar bons estudos para os seus filhos? Sim ou não? É uma bênção, queira mesmo, queira que eles estudem no melhor lugar, queira que eles se formem da melhor forma, mas você quer dar bons estudos para os teus filhos? Amém, mas prioriza Deus. Ei, você quer ter sucesso na tua carreira profissional? Eu profetizo que você tenha, que os teus alcances sejam poderosos, mas priorize Deus. Ei, você quer ter um casamento abençoado? Quantos casados aí quer ter um casamento abençoado? Cadê os casados que quer ter um casamento abençoado? Quer ter um casamento forte, próspero, abençoado? Bom pra caramba, prioriza Deus. Meu irmão, você quer ter finanças saudáveis e abençoadas? Quantos querem ganhar mais? Quantos querem ter a glória de Deus sobre o seu dinheiro? Prioriza Deus. Ei, o homem mais sábio que já existiu está afirmando para você que sem Deus, o maior sucesso que você pode conquistar nessa vida, a melhor vida que você pode ter de alcances, vai se tornar sem sentido lá no final dela, se Deus não for sua prioridade.
O homem mais sábio que já existiu está afirmando que sem Deus, o maior sucesso que você pode conquistar nessa vida vai ficar sem sentido, porque o sentido da tua vida não pode estar no teu marido. Ei, o sentido da sua vida não pode estar na tua esposa. Ei, para os pais aqui, pai que tem um casamento ruim e só está junto por causa dos filhos, presta bem atenção, a tua vida não pode estar pautada nos teus filhos, porque um dia, ou se ele morre, ou se ele vai embora, a sua vida acabou. Não, presta atenção, o sentido da sua vida não pode estar no seu esposo, na sua esposa, nos teus filhos. O sentido da sua vida precisa estar em Cristo. Ei, o sentido da sua vida não pode estar nas tuas finanças. O sentido da sua vida não pode estar nas tuas conquistas. O sentido da sua vida não pode estar naquilo que você pode conseguir por causa do trabalho, por causa da inteligência, por causa da carreira, por causa do discernimento. Não pode estar. Precisa estar em Cristo o sentido da sua vida. Ei, meu irmão, o sentido da sua vida não pode estar na igreja. O sentido da tua vida não pode estar aqui na igreja, não pode estar no teu ministério. O sentido da sua vida não pode estar em nada daquilo que você faz para Deus. O sentido da sua vida precisa estar em Cristo. Ah, meu irmão, talvez a tua vida está sem sentido porque falta Cristo nela. Talvez teus alcances estão sem sentido porque falta Cristo nos seus alcances. Talvez seu casamento está sem sentido porque falta Cristo no seu casamento. Talvez suas finanças não tenham alcances porque falta Cristo nas suas finanças. Existe um vazio, uma dor, uma interrogação talvez na sua vida, e a resposta para isso é Cristo.